Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todo o teu ser, que Deus abençoe a tua saúde, que o Senhor faça próspero a sua alma, o seu corpo, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê força agora, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor te dê sabedoria. Pai, oramos, porque Tu és o Deus que nos renova, Tu és o Deus que nos enche, Pai amado, da Tua presença pelo Teu Espírito. Senhor, não somos consumidos, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Meu Deus, que o Senhor possa mover no coração de cada vida neste momento, Pai amado. Libertar eles, Senhor, de todas as suas aflições, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha dar força ao cansado, ao que está sem vigor algum, Pai amado. Liberta aqueles, Pai amado, no qual tem caído nos laços das tribulações. Meu Deus, que o Senhor possa mover nesses corações. Senhor, e apagar os dardos inflamados, Senhor. Senhor, livra da angústia, livra da enfermidade, livra da opressão, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Buscando a presença de Deus em todo o tempo. Bem-aventurado os retos de coração. Amém? O salmista diz, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que buscam com todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tremendo, né, meus irmãos? A palavra, ela nos leva a nós andarmos na retidão pelo caminho do Senhor. Porque os retos em seus caminhos e que andam na lei do Senhor são bem-aventurados. Bem-aventurados sois aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que fazem justiça. Eu quero que você entenda que Deus, Ele não tem concordância exatamente com a iniquidade e com o pecado. Por isso, o Senhor, Ele diz para a gente não se prender a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, o que comunhão tem a luz com as trevas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, 14, ele fala isso. Nós não podemos ter comunhão com as trevas, meus irmãos. Amém? E não podemos nos prender a um jugo desigual. Em Provérbios 28, o Senhor diz, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados, como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homens prudentes, entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como uma chuva impetuosa que causa falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contende com eles. É isso que nós precisamos entender, chamados para andar na retidão, meus irmãos. A própria palavra está dizendo aqui, os que deixam a lei louvam o ímpio, meus irmãos. Nós não podemos deixar de praticar os mandamentos de Deus e andar na presença do Senhor. Temos que ser ousados, meus irmãos, ousados. Porque se você deixar de praticar a lei, meus irmãos, você vai louvar o ímpio. Você vai louvar o ímpio. Nós precisamos entender que nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo, meus irmãos. Forasteiros e peregrinos. É tremendo que se nós pegarmos a vida de Abraão, Abraão andou como forasteiro e peregrino. Ainda que habitou na terra, em algum lugar por muito tempo, mas ele sabia que ali não era o seu lugar, que ele tinha uma promessa de Deus muito mais excelente. E isto lhe foi imputado por fé. Nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé, o maior sentido da fé, meus irmãos, é entender que nós precisamos se preparar para encontrar com o Senhor.
Você está vendo fisicamente o reino de Deus? Não. Você está vendo Deus fisicamente? Não. Mas pela fé, como Abraão, glória a Deus, que tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação, pai de muitas nações, e que ele tinha a promessa de ter a eternidade com Deus. Então, nós precisamos acreditar de todo o nosso coração, meu irmão, minha irmã, que somos peregrinos, que só estamos um tempo aqui nessa terra, somos forasteiros, meus irmãos. Amém? Se nós somos peregrinos e forasteiros, nós precisamos nos abster. Glória a Deus. Nós, amados, 1 Pedro 2, apóstolo Pedro diz: amado, exorto-vos, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências da carne, os quais combate contra a alma. Nós temos que se abster das concupiscências da carne, meu irmão, que combate contra a alma. Nós precisamos ter muita sabedoria e discernimento para vivermos este mundo, meu irmão, glória a Deus, se separando de tudo aquilo que contamina o nosso ser, que contamina a nossa vida. Nós precisamos se abster de tantas coisas. A palavra de Deus, ela diz que nós não somos do mundo. Jesus diz que nos escolheu do mundo. Glória a Deus. A palavra diz: se vós fosses do mundo, o mundo vos amaria, o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Meus irmãos, eu no meio das pessoas do mundo, eu vou desagradar elas. Eu vou entristecer elas, porque eu não tenho concordância com as concupiscências nem com o pecado. Então, eu não posso exatamente amar o mundo, porque eu não sou do mundo. Como você não é do mundo, meu irmão. O mundo tem as suas concupiscências da carne. E a carne, meu irmão, ela batalha contra a alma. A carne batalha contra a alma. E nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele traz na sua face esse brilho do Espírito Santo. Ele traz a essência da palavra de Deus. Ele traz o poder de Deus. Porque aquele que é peregrino, aquele que não é deste mundo, ele tem hábitos diferentes, amém? Das pessoas. É a mesma coisa que se você for para algum lugar, você vai ver que as pessoas têm cultura. Talvez, se você for com os índios, eles têm uma cultura diferente, um hábito diferente, e nós vamos ser diferentes. Nós vamos ser diferentes. Agora, o cristão cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, meu irmão, ele vai ser diferente. Ele é diferente. Glória a Deus. E nós precisamos viver, meus irmãos, amém? De um jeito lícito. O apóstolo Paulo, ele diz ainda: nem tudo que parece ser lícito nos convém praticar. Mas tem coisas, meus irmãos, que nós precisamos tirar da nossa vida. Precisamos tirar da nossa vida. Tem coisas que combatem contra a carne. Nós somos roubados em todo tempo, meus irmãos. Somos roubados. Vivemos num presente século, meus irmãos, onde o mundo da informação, um mundo de muitas vozes, eu tenho pregado isso muito direto. Somos roubados facilmente por um mundo virtual, por tantas coisas, meus irmãos, que nos roubam. Tantas coisas nos roubam, meu irmão. Se nós não prestarmos atenção, se nós ficarmos ouvindo só louvor o dia inteiro, nós não vamos ter tempo para a palavra de Deus. O mais importante que nós precisamos ter é a palavra de Deus dentro de nós. Nós temos que ter esse tempo de buscar a mensagem. Eu pego muitos irmãos, eu queria congregar, eu queria ir numa igreja, eu queria... Meu irmão, primeiro nós temos que combater contra a carne. Nós temos que nos esforçar. A palavra diz para a gente se esforçar para entrar pelo caminho estreito, meu irmão, pelo caminho apertado. Nós temos realmente que nos livrar do caminho da largueza. O caminho da largueza é a nossa vida humana, é a nossa vida terrestre.
E nós precisamos deixar ela de lado. Meu irmão, se nós não deixarmos a natureza humana de lado, se nós não renunciarmos à natureza humana, nós não vamos conseguir ter crescimento espiritual. Desperta, tu que dorme. Acorda dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias estão maus, são maus. Meu irmão, Satanás, ele tem derramado exatamente dentro dessa ciência maligna nos corações dos homens. Os homens estão embriagados, lunáticos, buscando tantas coisas. Nós, como peregrinos, meus irmãos, precisamos buscar o Senhor, precisamos ter força de buscar o Senhor. Nós acabamos de ver com o que está acontecendo hoje, meus irmãos, com a igreja. É isso. Nós vemos os que deixam a lei louvam o ímpio, porém, os que guardam a lei contendem com ele. A palavra diz que o justo é ousado. Nós não recebemos o espírito do mundo, meu irmão. Nós recebemos o espírito de Deus. Aleluia. Nós recebemos o espírito do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus tem que estar habitando em nós abundantemente, em toda sabedoria. Amém? Ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros em todo o tempo, como diz Paulo lá no livro de Colossenses 3, a palavra tem que habitar em vós abundantemente. Mas nós vemos um povo, meu irmão, que está escasso da palavra de Deus. Um povo que não tem entendimento, um povo que não tem discernimento, um povo exatamente que está deixando o mundo levar. Eu digo, meu irmão, minha irmã, você é peregrino, você é forasteiro neste mundo. Glória a Deus. O crente, ele faz a diferença. Mas eu estou vendo um monte de crente, meu irmão, que estão louvando o ímpio. Como a palavra diz aqui, aquele que deixa o mandamento, aquele que deixa a lei, louva o ímpio. Um monte de cristão, meu irmão, vendo as aberrações do mundo, estão em concordância. Estão louvando o erro, estão louvando o pecado, estão louvando a prostituição, estão louvando o engano, estão louvando a desobediência, estão louvando. Mas, meu irmão, aqueles realmente que são ousados, aleluia, eles realmente combatem. Eles combatem exatamente o pecado. Eles combatem tudo aquilo realmente que distorce os mandamentos de Deus. Ou será porque Paulo foi morto? Ou por que será que os apóstolos foram mortos? Porque eles só estavam pregando bênção e passando a mão na cabeça do povo? Ou será que eles estavam pregando contra toda a prática do pecado, contra toda a prática do erro, contra toda a prática de heresia? Meus irmãos, nós como cristãos não podemos parar de pregar o evangelho, pregar a verdade. Não podemos louvar o ímpio, meu irmão. Podemos louvar o ímpio. Não podemos louvar, meu irmão, porque eu vou falar uma coisa. Aqueles que estão cheios da palavra de Deus, cheios do poder de Deus, meus irmãos, aleluia. Aquele que verdadeiramente é um peregrino sobre a terra, glória a Deus. Como peregrino, como forasteiros, como homens e mulheres de Deus, cheio da presença do poder, somos cidadão do céu. Amém? Cidadão dos céus, meus irmãos. Nós somos dar graças ao Pai. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1, ele diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Já preguei isso esses dias, semana passada. Peguei essa mensagem de Colossenses e estou retornando a ela. Deus nos faz idôneos, meu irmão, glória a Deus, para participar da herança dos santos. Nós precisamos tirar a contaminação. Não podemos deixar a lei. Precisamos estar pregando o evangelho. Precisamos pregar
quer ser tempo, fora de tempo, precisamos insistir, glória a Deus. Não podemos nos calar, não podemos deixar a lei, não podemos deixar exatamente a vida nos levar, o pecado nos levar, as contaminações nos levar, não podemos, não temos concordância, meus irmãos, aleluia. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele vai mais longe, ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você vê que as pessoas que estão tribuladas, meu irmão, elas estão numa natureza carnal. Porque as pessoas que estão em espírito, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Meus irmãos, quando você está andando numa natureza, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque ela não está sujeita. Ela não se sujeita. Ela não se sujeita a deixar o pecado. Ela não se sujeita realmente a renunciar à sua vida. Ela não se sujeita a Deus. A esposa não se sujeita ao esposo. Os filhos não estão exatamente debaixo das autoridades dos pais. Tudo tem fugido, né, meus irmãos? Porque as pessoas vivem no mundo e são do mundo. Mas você não é do mundo, meu irmão e minha irmã. Você não é do mundo. Então é tempo de você despertar e começar a sair do mundo, a sair da contaminação do mundo. Sabe o que o mundo faz? O mundo esfria. O mundo te leva longe. O mundo faz você realmente ter sede dele, ter vontade dele. O mundo te leva para todas as suas concupiscências e ele vai fazendo a sua natureza ter inimizade contra Deus. Mas Deus está despertando você. É tempo de voltar. É tempo de voltar à essência do amor. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo exatamente de sair de cima do muro. É tempo de tomar uma posição espiritual. É tempo de você crer que Deus te chamou para você herdar a vida eterna. E que este tempo que vos resta é o tempo de preparação. E que esta sua peregrinação seja uma peregrinação de bênção. Seja uma peregrinação de edificação. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo muitas pessoas que não vão ter mais alguns anos de vida pela frente, mas estão amando o mundo. Se você soubesse para onde você iria, meu irmão, se você soubesse para onde você iria, você já teria se arrependido de muito tempo e voltado para os caminhos de Deus e servido ao Senhor de todo o seu coração, se arrependido dos seus pecados. Então o Senhor está tocando na tua vida hoje. Ralabassuri anderecômia. Tem pessoas que não vão durar muito tempo. Ralabaxaramanácia. Aleluia. Meu irmão, aproveita o tempo da tua peregrinação. Edifica a tua vida na presença de Deus. Louvado, engrandecido. Quantas vezes Deus está batendo na porta. Glória a Deus. Ele quer entrar na tua vida. Mas muitos têm fechado o coração. Porque a amizade com o mundo é muito grande. A amizade com os prazeres do mundo é muito grande. As concupiscências da carne são muito grandes. Os desejos do mundo, os desejos. Xalabassúria. É tempo de se voltar ao Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de viver na presença de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Deus da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, sabe o que é o maior problema? Muitos estão dentro da igreja. Mas Jesus, ele diz que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente cai na beira do caminho, e lá vem as aves do céu e as comem. A outra cai no meio das pedras. Mas tem uma parte da semente, meu irmão, que foi semeada no meio dos espinhos, como está lá em Marcos 4:18. Outros são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, a sedução das riquezas,
a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você sabe o que está acontecendo? A palavra tem caído na tua vida no meio dos espinhos. Mas os cuidados com este mundo, a sedução deste mundo, a cobiça das coisas está sufocando a tua vida, porque é uma geração sufocada. Há uma geração sufocada pelos cuidados do mundo, porque o mundo seduz. Os cuidados do mundo, a sedução. Isso são palavras do Senhor Jesus, que diz: cuidado do mundo, a sedução. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque a sedução, aquilo que seduz, a cobiça, a concupiscência, os desejos da carne, a fraqueza, os sentimentos caídos. Mas Jesus está chamando, se revista da minha palavra, se revista do meu poder, porque em mim você terá paz. Em mim você vai ter a minha unção, a unção do meu Espírito, glória a Deus, que vai te sustentar em todos os teus caminhos. Ainda que esteja fraco, eu te faço forte, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor ainda diz: ainda que não aguentes caminhar, eu que te dou força, eu que te dou renovo. Entra na minha presença, busca a minha face, diz o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Deus da nossa vida. Precisamos estar cheio desta unção, precisamos estar cheio deste poder, precisamos estar cheio desta glória, meu irmão. A glória do Senhor que enche toda a terra, a glória do Senhor que enche a tua vida, a glória do Senhor que renova em nós o seu poder e nos dá força, em nome de Jesus. É tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de se renovar no Senhor, é tempo de bênção do Senhor, glória a Deus, louvado e engrandecido. Senhor, eu oro por cada irmão que está nos ouvindo nesta noite, para que a tua paz reine em seus corações, para que o Senhor venha dar força ao cansado, libertar, Senhor, de toda esta concupiscência carnal que tem roubado seus corações da tua presença. Renova neles, Pai amado, esta unção poderosa, Senhor, do teu Espírito, Pai amado, para que habite neles, Senhor, ricamente a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, liberta os que estão cativos, que estão oprimidos. Senhor, toca naqueles que estão enfermos e abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar sempre firmes, fortes em Deus, porque é nele que nós conseguimos todas as coisas. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Você fica na paz, vai lá no mural, dá um glória a Deus. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.